Fala galera topzera, estamos aqui para mais um episódio, sexto episódio, mais um não, o melhor episódio, o sexto episódio do 11cast com um grande amigo, Dr. René Monteiro Passos, o cara é brabo e é um amigo, um parceiro que a gente recebe aqui no 11cast para um papo descontraído, falar um pouquinho sobre vida, carreira, trabalho, falar sobre moto que o cara gosta, falar sobre taekwondo, que ele também é faixa preta? Faixa roxa. Faixa roxa, taekwondo. Não cheguei a finalizar. Crossfiteiro. Isso eu sou. Bom, mas entre todas essas coisas boas aí que ele faz, René é um colega veterinário formado na Metodista, né? Isso. Tem gestão, tem MBA em gestão hospitalar, um curso também de especialização em liderança e gestão. É diretor social da Associação Brasileira de Gestão Técnica e amigo, mais do que tudo, né? Parceiro, exato, brother. A gente já se conhece há alguns anos aí da internet, né? E a internet trouxe muitas boas amizades, mano. Seja bem-vindo ao nosso canal aí. Muito obrigado, Gustavão. Cara, um prazer. Quando eu recebi o convite, não tinha como negar, né? Eu sou um cara que falo pelos cotovelos também, gosto de conversar muito. Eu fico muito feliz de vir conversar, de bater esse papo descontraído, tanto que a gente não combinou nada. Foi exatamente assim. Ele me convidou e o convite estava feito, não importa o que a gente vai falar. O mais engraçado é que todo mundo pergunta, velho, e aí, o que a gente vai falar? Eu falei, não sei. Mas essa é a melhor maneira de você tirar um papo sincero, direto, e saber o que o cara sabe, trazer um conteúdo sincero. Isso, cara. A ideia do podcast é a gente realmente ficar bem tranquilo, bem leve, ser uma conversa de amigos e tal, pra inspirar a galera. E não é à toa que nós estamos aqui com o autor, idealizador do Inspirando Vets, né? Exatamente. Perfil lá do Instagram que movimenta, tem curso, tem um monte de coisa, não tem? Tem bastante coisa. Desde 2017, Inspirando Vets, esse projeto aí que eu comecei para trazer uma luz para os veterinários, pontos de vista diferente, né? Falar um pouco sobre gestão, sobre soft skills, falar para o veterinário um ponto de vista diferente da rotina, do normal, de lamúrias, lamentações que os veterinários têm quando eles se reúnem. Na verdade, trazer uma visão diferente, né? Bacana. Bom, eu conheço demais René, parceiro e tal, mas eu queria que você se apresentasse um pouco. Já falei uma prévia aí pra galera, mas se apresenta aí pra nossa audiência, pra todo mundo que tá assistindo. Bom, vamos lá. Quem é René? René Monteiro Passos, sou médico veterinário desde 2017, mas a veterinária começou comigo muito tempo antes, né? Na verdade, eu fui... 2017. Me formei em 2005. Eu tô sabendo mais que ele. Estudou, fez a lição. Formado desde 2005. Eu falo que a veterinária pra mim começou no dia 8 de fevereiro de 2000. Foi meu primeiro dia de aula na faculdade. Nossa. Às 8 horas da manhã. Eu gravo isso daí com muito orgulho, que minha primeira aula foi de iniciação veterinária. E eu lembro disso, uma manhã fria de São Bernardo do Campo. Eu falo isso com muito valor, porque eu guardo muitas pessoas desse caminho, eu me recordo muito, tenho uma memória muito boa para datas, para tudo isso. Mas a veterinária começou muito antes, que minha mãe é daquelas gateiras. Aqui, veterinário vai entender isso daí, ela é gateira e cachorreira profissional. Então eu brinco com minha mãe, que eu comecei a fazer faculdade, fiz uma faculdade particular, mas não foi por vocação, por escolha, foi por investimento dela. Vai lá, Uri, vai lá fazer faculdade. Cara, a gente teve um tempo que a gente teve 12 gatos em casa e 10 cachorros. Caraca, né? Tinha bastante. Fora tartaruga, periquito, tudo quanto é coisa a gente tinha, né? Então eu vivi nesse meio, né? E tem um veterinário na família que cuidava dos animais, me inspirei nele para poder começar para fazer faculdade de medicina veterinária. E tenho que falar com o maior orgulho que eu pude ir para um congresso com ele depois de formado. Falei isso presencialmente para ele. Quem é? Ele me inspirou. O Dr. Maurício Gori Gomes, que ele é da Vila Alpina. Legal. E ele é um veterinário lá foi o veterinário da minha família toda, ainda muitas vezes e um colega de profissão. Ele tem a clínica dele ali na Rua Caruso, na Vila Alpina. Massa. E eu falo isso com muito orgulho. Bom, depois eu entrei na faculdade, eu lembro que a minha primeira pergunta, né, dessa aula, perguntaram o que você quer fazer. E a maior parte da minha turma não sabia o que ele ia fazer, só entrou para poder fazer veterinária e descobrir. E eu entrei querendo fazer especialização em felinos. Todo mundo olhou pra trás assim, achou estranho. Como é que esse cara já quer saber que é ser especialista em felinos? E, cara, mudei completamente, porque eu não fiz nada disso na faculdade, né? Nem fui fazer especialização em felinos. Boa. Mas aí que você começa a conviver, começa a ver o mundo, começa a ver as especialidades, começa a ter as aulas, você entra com uma ideia e forma completamente diferente, né? Eu comecei, na verdade, a ir para a parte de anestesiologia. Então, comecei a fazer as monitorias, comecei a fazer estágio
em alguns hospitais grandes aqui de São Paulo, na Embi Morumbi, no Provete, fiz também. Bastante estágio foi para Botucatu. E aí eu comecei a trabalhar como veterinário anestesista autônomo também. Cheguei a anestesiei para grandes veterinários, foi muito legal. Só que aí eu comecei a ter um pé, aceito. Aqui é então, Sul Mato Grossense podcast, hein? Um calor aqui de São Paulo, que não é nada para quem é do Mato Grosso, né? Mas tá acostumado. E aí? E a gestão começou, na verdade, comecei para outros lados e a gestão começou muito cedo na minha família, cara. Porque meu pai, eu falo com orgulho também, meu pai ele é administrador hospitalar, formado há quase 35 anos de administração hospitalar. Meu irmão é formado em administração hospitalar, minha cunhada é formada em administração hospitalar. Então minha família vive... no sangue. Tá no sangue. Legal, cara. Legal. E aí eu comecei a estudar essa parte, comecei a perceber que na veterinária não existia isso. Na verdade, era muito... Eu comecei a saber, pegar alguns conceitos da administração hospitalar para a medicina veterinária, nos lugares onde eu trabalhava, e eu percebi que não existia. Acontecia muito naturalmente, na verdade, empresas familiares que iam crescendo naturalmente e de acordo com o conhecimento da pessoa. Mas não existia isso. Então eu já mentalizei isso para o meu futuro. Eu falei assim, eu vou ser o maior diretor clínico do Brasil. Boa, legal. Eu pensei justamente isso. Falei, e vou começar a estudar para isso, vou começar a trazer isso para a medicina veterinária. Boa. E tanto que antes de trabalhar no meu emprego anterior, no Dr. Rato, eu entrei lá para poder ser o folguista da madrugada. Voltando. Tem uma história disso daí que me resgatou na memória que eu quero depois falar com você, porque é uma história, acho que muito bacana, que serve de exemplo para muitas pessoas aí, de como você entrou no Rato. E Sim. Eu lembro que você me contou essa história uma vez, eu não lembro se você me contou, se foi em algum clubhouse, bom, eu não lembro, mas eu lembro dessa história. Mas antes da gente falar disso daí, mano, quero falar o seguinte, você falou que o primeiro dia de faculdade foi... 8 de fevereiro de 2000. Que foi qual matéria mesmo? Iniciação veterinária. Tá. E o trote, velho? O trote começou logo depois dessa aula. Aí eu falo, o trote começou... lembra do trote, velho? Cara, eu tinha um topete, pode não parecer, quem me viu hoje, quem me conheceu careca... Eu já tive cabelo. Mas eu tive muito cabelo já. Era o contrário, eu não tinha nada de barba e tinha muito cabelo. E o pior é que eu vi uma foto sua esses dias, eu acho que até te zoei, né? Cara, completamente diferente. Tinha um topete de 4 dedos. E eu fui pra faculdade. Todo paquitinho. Cabelinho com feito. Gel, todo fresquinho assim. Os caras olharam e falaram, esse bicho tá lascado. Mas não teve outra, né? Já meteram a máquina no meio do meu topete. Passaram a máquina zero no topete. Tinta no ouvido, fui no Farol ainda, né? Porque fui pro Farol pedir dinheiro. Mas eu vim assim, no começo tem um terror meio psicológico de fazer o trote, depois você começa a perceber que é mais pra se enturmar com os veteranos, pra ser uma coisa mais tranquila. E eu fui o único bicho da turma que foi pra Copavete, inclusive, junto também com todo mundo, porque eu me enturmei rápido. Me enturmei rápido com todo mundo. E eu não... Mas o trote foi... E depois eu passei pra frente, né? Nos outros anos... Depois você foi... Mas eu era um veterano legal. Eu lembro que uma vez fui com um amigo, a gente montou uma pampa e a gente colocou uma piscininha. Juntou uma piscininha plástica junto e colocou a música da banheira do Gugu pra poder tocar. E colocava sabonetes... Foi bom. Foi um veterano bom. E colocava os bichos pra brigar, pra poder pegar o sabonete. Quem pegava mais sabonete na banheira do Gugu. E a gente fazia isso no Farol. E aí o pessoal ficava vendo e dava mais dinheiro pra gente. Então... cara, nossa, cada coisa que a gente fazia, né? Mas bom, voltando aqui, esquecendo a banheira do Gugu aí, velho. Cara, eu lembro de uma história que você contou que foi quando você foi fazer a sua entrevista lá no Rato. Foi. Né? Pra quem não conhece, o hospital, um grande hospital aqui, né, do ABC, do interior da metrópole aqui de São Paulo e tal. São quantas unidades, né? Do Dr. Rato são 3 unidades. 3 unidades hospitalares. E você entrou como estagiário e saiu de lá como diretor clínico, né? Eu entrei na verdade, como folguista da madrugada. Folguista da madrugada, do plantão da madrugada, né? Então, inicialmente tinham 2 hospitais ainda quando eu entrei. E tinha o veterinário que fazia as madrugadas. E eu entrei com a oportunidade de fazer a folga deles. Então era tipo o último escolha. O que sobrou? A rapa do tacho de oportunidade pra poder trabalhar. Iam ser os melhores dias, né? Tipo assim, Natal, Ano Novo. Exatamente. Dia das Mães. Só peguei. Só os melhores dias.
Só peguei data Natal, Ano Novo. Só aquela data que ninguém queria fazer e eu pegava. E eu pegava todos esses plantões. Mas como que foi essa história aí, do dia que você foi lá pra fazer a entrevista? Primeiro o convite para participar foi... Eu trabalhava numa outra clínica já, e eu recebi... Um amigo meu falou, abri uma vaga, mas essa vaga é pro folguista da madrugada, para trabalhar nos 2 hospitais na madrugada, e você vai fazer a folga em dias alternados e tal. Falei, beleza, eu preciso de uma oportunidade. E me chamaram, o Dr. Daniel Rato, ele me chamou pra entrevista exatamente no dia do jogo do Brasil. Era Brasil e Turquia. Eu lembro dessa história. E aí ele marcou, eu falei, pode falar o horário que você falar. Aquele clássico jogo do Denilson correndo exatamente. Aquele clássico, a memória, cara, a imagem tá até hoje na minha cabeça, velho. E ele marcou, o Daniel marcou a entrevista no intervalo do jogo. Então não era nem antes e nem depois. E eu achei melhor, porque assim, eu sou um cara que eu sou muito fiel onde eu trabalho. E o lugar onde eu trabalhava antes, eu não queria ter que pegar uma folga para poder ir no meio do horário. Então pra mim calhou porque eu pude ainda ir pra entrevista e o lugar fechou. Ele fechou mais cedo pra assistir o jogo, todo mundo. Então eu não precisei dar desculpa, não precisei inventar, não precisei falar nada. E eu fui. E eu cheguei, pra mim foi ótimo porque eu não peguei trânsito nenhum pra ir. Tava tudo parado. Tudo parado, todo mundo na neira, eu falei, e aí eu colocava na minha cabeça assim, eu quero ir. No meio do jogo, eu falei, não me importa, eu vou no meio do jogo. Eu falei, o Brasil não vai pagar minhas contas mesmo, não, a seleção brasileira não vai pagar minhas contas pra trabalhar, eu quero uma oportunidade. E aí eu fui, e eu cheguei 20 minutos antes do combinado. Porque eu falei, prefiro chegar antes já pra ter certeza, não ter problema nenhum. Cheguei, a recepção vazia, e aí eu lembro que eu cheguei... Até a recepcionista achou estranho, marcou entrevista, nem ela não sabia, marcou entrevista no meio do horário, chamaram o Daniel, e ele falou, cara, que legal que você veio, no mesmo horário do jogo. Eu falei, não ia perder por nada ali. Vamos assistir o jogo, depois a gente faz a entrevista? Legal. E aí, tipo, assistiu o jogo, assisti junto com a turma, com todo mundo, o pessoal tava no refeitório assistindo o jogo, consegui assistir o final do jogo, mas tava ansioso, né? Tava super ansioso pra trabalhar. Nem fiquei prestando atenção no que eu tava... Tipo, olhando pra onde eu tô. Olhando pra todo mundo. E aí, depois terminou, a gente foi fazer a entrevista. E aí eu fui entrevistado tanto pelo Daniel Rato, e pelo Dr. Walter Rato, né, que foi o fundador dos Hospitais Rato, o pai dele. Foi muito legal, foi uma entrevista bem legal. Tava, assim, uma das coisas que o Dr. Walter falou, o Daniel falou pro pai dele, ele falou assim, ó, eu marquei no meio do horário do jogo, e ele veio antes. Aí o pai dele falou, ótimo, ele quer trabalhar realmente. Legal, cara. Depois disso eu relaxei um pouquinho mais, a entrevista foi tranquila também. E aí, enfim, a gente conversou e eu comecei a trabalhar. Comecei já. Falou, pra quando começar? Pra semana que vem. Eu falei, beleza. Só fui conversar lá no lugar onde eu trabalhava antes e já iniciei, fui fazer alguns plantões pra me adaptar, pra poder conhecer um pouco mais o hospital também. E essa vaga eu achei sensacional porque era a oportunidade de eu conseguir conhecer os 2 hospitais. Eu ia trabalhar nos 2, então eu ia poder saber a rotina dos 2, como funcionava cada detalhe dos 2. Eu tava feliz demais com isso daí. E nessa época você já tinha na cabeça esse negócio de ser o maior gestor clínico? Ainda não tava, talvez, com esse pensamento exatamente. Eu comecei a ver depois, comecei a acompanhar, eu já tinha essa ideia de trabalhar com a gestão, mas ainda não tinha definido muito bem. Legal. E aí, então depois eu comecei a construir. E eu lembro que eu levei uns livros, eu lembro que na minha hora eu gostava de ler, sempre gosto de ler pra caramba, parte técnica mesmo também, livros, e eu levava na hora da janta e ficava folheando os livros do Padre Querubim, que é o Padre Querubim, é o padre que trouxe, ele é um padre da São Camilo, que trouxe a gestão hospitalar pro Brasil. E eu ficava lendo os livros dele, ele tem um livro de administração hospitalar, que é os livros do meu pai, autografado pelo Padre Querubim, e eu ficava lendo aquilo lá e o pessoal ficava tirando barato comigo. Eu falei, por que você está estudando isso daí? E eu lembro que eu falava assim, não, porque eu vou ser o diretor clínico desse hospital. Aí, cara. Aí eles olhavam estranho, porque não tinha, era, como eu falei, uma empresa familiar, quem tomava conta eram os donos, eles que tomavam conta de tudo. Tinham essa característica, né? E é normal como para vários negócios, normal isso. Só que conforme vai crescendo, precisa de processos, precisa de pessoas de confiança, precisa de pessoas que saibam... de braço, né? Braço. Formar pessoas. E eu lembro que começaram a me passar... Antes dessa parte, começaram a me passar algumas tarefas, né? Começaram a ver que eu estava levando o jeito, que eu gostava... Comecei a entender como é que funcionava. Com 1 ano e... Acho que não deu 1 ano e meio. Eu já me chamaram pra tarde. Eu já saí da madrugada rápido demais. Antes que os veterinários que estavam na madrugada. Uhum. Eu saí da madrugada antes do pessoal que tava trabalhando na madrugada.
Eles me chamaram antes. E eles começaram, todo mundo que chegava novo no hospital, eles falavam, ó, passa com o René, que o René vai te ensinar como é que funciona tudo. Vem, cola nele aqui que ele vai te ensinar como é que funciona todo o processo. Eu falei, vem cá, funciona assim, assim. Eu ensinava sistema, ensinava como é que funcionava todos os processos de admissão de paciente, e não tinha cargo nenhum. Eu era um veterinário clínico geral, como todo mundo, como todos os outros clínicos. Ganhava a mesma coisa, tinha tudo. Não, assim, exatamente igual aos outros. Não ganhava nada diferente. Mas eu sempre entendi o seguinte, quando alguém te pede alguma coisa, ele tá te dando tá confiando em você e ele tá, de certa forma, testando, delegando alguma coisa para você. Então é mais uma vez mais uma oportunidade de você mostrar se você faz aquilo bem feito. Cara, eu acho que é a responsabilidade, né? Se a pessoa tá confiando em você, é porque ela acredita em você. Então é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas elas sentem assim, poxa, eu de novo, ou mais uma tarefa pra mim, alguma coisa assim. E na verdade é o contrário, né? A pessoa tá confiando em você, tá te dando essa oportunidade, essa responsabilidade, que é algo que ao longo do tempo você vai desenvolvendo, você vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Mas tudo vem antes, é interessante isso, porque tudo vem... antes, a gente quer que as coisas aconteçam e tal, mas o antes ali do que você está fazendo, né, cara, é aquela oportunidade que você às vezes pega com unhas e dentes ali, vai lá e desenvolve, é aquela responsabilidade que você abraça, bate no peito e fala, não, eu resolvo e tal, e aí as coisas naturalmente, elas vão acontecendo. Né? Então não existe um passe de mágica, não existe uma coisa... Na verdade, às vezes são pequenas oportunidades que a gente vai tendo ao longo da nossa vida que você vai abraçando, você vai pegando ali e as coisas vão acontecendo, é natural. Lógico que se você ia nessa trajetória crescendo, evoluindo, as pessoas estavam observando e cada vez que você crescia, que você resolvia um problema, que você assumia uma responsabilidade, a pessoa falava, opa, acho que o René tá pronto para mais alguma coisa. E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo, não é? Exatamente. Cara, eu lembro que o pessoal da madrugada reclamava muito, eu tô cansado, etc. Eu adorava trabalhar na madrugada, pensando nesse caminho, porque era uma oportunidade de eu estudar de dia, de fazer os cursos de dia. Tinha reunião clínica, eu acordava cedo e ia pra reunião clínica. Tava junto com todo mundo. Boa, cara, tava perfeito. Aí, pensando na parte de saúde, eu consegui ir pra academia, eu nadava, eu fazia boxe, eu fazia tudo. Era um dia perfeito. Solteiro também dava pra fazer tudo. Né? Você tinha tempo. Mas o massa é a mudança, a gente perceber, isso aqui é muito legal. E eu queria que vocês se atentassem pra isso, tá? Para a mentalidade do René. O que ele está dizendo agora? Poxa, poderia ter todas as opções e 99% das pessoas estão aí reclamando. Porque eu tô de noite, porque tá isso, tá aquilo, porque eu queria ter tempo para fazer não sei o que, não sei o que. E olha a visão. Não, poxa, eu tava ali à noite, então eu tinha tempo para fazer outras coisas, né? Tudo é uma questão da maneira como você tá observando, como você tá interpretando a situação. Então, ou tem um lado ruim ou tem um lado bom. Depende de como você vai encarar isso daí. Exatamente. Bacana. Cara, eu sempre encarei muito, a trajetória, a decisão, e mesmo a minha parte profissional, assim. Sempre de tentar ver não é nem ter só o lado positivo. A gente tem que ser realista para muitas coisas, mas de querer ver o lado assim, tudo que eu posso extrair de qualidade, sendo ético, sendo profissional. Legal. E de tudo isso daí, René, desse começo, né? Porque hoje você trabalha em uma grande rede novamente, tem uma posição de liderança lá dentro, ou são 2005, se formou em 2010? Não, eu entrei em 2000 e me formei em 2005. Então já são 17 anos. 17 anos de... Vai fazer 18, na verdade. De veterinário. Existe uma jornada aí. Mas nesse primeiro momento aí, madrugada, ralando, tal e tal, quais foram os principais aprendizados que você teve nesse primeiro momento aí, cara? E como que eles te ajudam hoje? De que maneira que eles impactam diretamente na sua vida hoje? Vamos lá. O primeiro, a questão de confiança. Eu acho que assim... Eu encarava, mais uma vez, a forma de você encarar. Então, eu via eu estar na madrugada, eu falava assim, esse hospital é meu na madrugada. Se eles me derem a oportunidade de estar aqui, confiarem em mim para estar aqui, eles confiam em mim para estar aqui, e eu sou o dono do hospital. Tudo que tem que fazer aqui dentro é minha responsabilidade. Os problemas que acontecerem na madrugada são todos meus. Eu não quero passar para ninguém, eu quero levar a solução. Eu estou aqui sendo pago para resolver coisas. E eu adotei esse pensamento sempre. Eu levo sempre isso.
Eu sou pago para resolver problemas. E eu quero problemas muito grandes. Quero cada vez problemas maiores. Então eu levo... Falo, pessoal, que nem boleto, né? O pessoal reclama muito de pagar imposto. Eu falei, eu quero pagar cada vez imposto mais caro. Porque eu quero pagar boleto muito caro. Ganhando mais. Mas pensando nessa questão de problemas, eu penso nisso. Eu quero problemas... Eu encaro, na verdade, como desafios e sempre encarei dessa maneira. E aí isso eu espelhava para todas as coisas na minha vida, né? O lado positivo das coisas, o lado positivo das pessoas também, e o fato de você ser muito educado com as pessoas. A educação, você ser educado com as pessoas, você ser cordial com as pessoas, é de graça isso, e resolve muito problema. Legal. Muito problema. Sim, com certeza. É meio caminho andado, né, cara? Eu acho que, por exemplo, um sorriso, ele já quebra muita coisa. Né? Então, às vezes, aquele clima tenso, ou às vezes no natural, no dia a dia, só de dar um sorriso pra pessoa assim, a energia já muda, o clima já muda, é diferente, né? Então, acho que isso daí que você falou é muito bacana, porque tudo gira... Eu acredito muito nisso, né? Tudo gira em torno do ambiente, da energia do ambiente. Se a gente está num ambiente positivo, num ambiente legal, as coisas rodam, as coisas evoluem, a gente trabalha mais feliz, você trabalha mais tranquilo, as pessoas trabalham, produzem mais e tal. E da onde vem isso? Começa com a cordialidade, cara. Começa com isso daí que você falou. Se a gente se trata bem, se a gente trata bem as outras pessoas, cara, é o começo. Isso é uma coisa que eu tava conversando com um outro amigo, né? E isso envolve a questão, inclusive pensando na parte profissional, com a sua reputação. Aonde você vai estar intermeado, as pessoas que você convive, a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você trata outros estagiários, a maneira como você trata todas as pessoas ao seu redor do seu convívio, né? Isso influencia na sua reputação, como você vai encarar, né? Então, se você for um cara que é negativo, pessimista, primeiro que você só vai atrair coisas negativas, né? Que você fala isso nas suas aulas, né? Que isso precede a mente, né? Você vai preceder o pensamento, vai preceder e atrair coisas negativas para você. Então isso é natural, cara. E isso é real, acontece realmente. Eu percebia pessoas que eram extremamente negativas, pessimistas, que lamuriavam muito, só atraíam coisas negativas para a família dela, para casa dela, né? Para a cabeça dela, para a vida dela. Sim. Então acho que eu sempre tive esse pensamento. Da onde que você fala que vem, da onde você acha que vem essa sua mentalidade, cara? Esse seu jeito de encarar as coisas, encarar o mundo, encarar o trabalho, da onde que vem isso? Isso eu posso falar com o orgulho do meu pai, cara. Eu falo isso, eu me espelho muito nele com a questão de trabalho. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma... Eu ouvia as pessoas falando bem dele, né? Falando assim, que o meu pai é uma pessoa de muita confiança, muito responsável, de muita confiança. Então eu via aquilo e eu queria aquilo pra mim. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Legal. Quero ser uma pessoa de confiança, que as pessoas possam olhar pra mim e confiar. E isso não vem de uma hora pra outra. Não é falando bem, não é se vestindo bem, não é falando palavras bonitas. É no dia a dia, na sua rotina, né? Legal. Sendo mais profundo no contato, no convívio com as pessoas. Legal. Então isso eu trouxe, eu vejo que foi uma coisa que eu trouxe dele, que eu me inspirei nele. Bacana, boa. E aí, vamos pensar, né? A gente falou bastante desse começo. Por que é interessante? Por que eu toquei nesse assunto? Porque as pessoas, às vezes, né, na maioria das vezes, elas não querem passar pelo processo. E a gente sabe que o processo é necessário para todo mundo, né? Poxa, eu vou antes, né? Tô no estágio, cara, eu vou ralar, eu vou ter que fazer, às vezes, o que os outros não querem fazer para poder mostrar o meu trabalho, para poder buscar o meu lugar ali naquela empresa, naquele local e tal. E depois de formado você vem ali também nos plantões e tal, porque é natural, né? Então é interessante, eu quis frisar bastante isso, eu já sabia dessa sua história aí, mas para compartilhar com todo mundo, porque realmente o que você plantou lá atrás, quando você, né, estava recém-formado, 1 ano e meio de plantão noturno e tal, é grande parte do motivo pelo qual você está aqui hoje. A sua mentalidade, lógico, tem muitas outras coisas, mas esse comportamento, essas atitudes lá de trás trouxeram você aqui hoje. Então, por isso que eu te perguntei assim, cara, o que você acha que foram as coisas, o que você aprendeu lá atrás e como que isso impacta na tua vida hoje? Porque
sem sombra de dúvidas. O que traz você aqui hoje, vendo você falar, vendo né, a nossa conversa, o seu comportamento, é a maneira como você pensa, né, cara? É a tua mentalidade, como você se comporta e tal. E é o que que eu quero conversar com você daqui a pouco também sobre liderança, sobre intraempreendedorismo, que eu acho muito bacana e tal. E a gente vai entrar nesse assunto aí um pouco mais daqui a pouquinho aí. Mas agora, a gente falou do começo, fala de agora, cara. Né? O que você realmente faz como veterinário? Você trabalha num hospital, numa rede de hospitais, de lojas e tal, de clínicas. Fala um pouquinho do teu trabalho hoje como gestor. Trabalhando com pessoas, trabalhando aí com uma infinidade de personalidades diferentes, de coisas diferentes. Conta um pouquinho aí sobre o seu trabalho, cara. É muito louco, Gustavo, porque o pessoal vai falar que a minha história do passado, ela se misturou com a história do presente. Eu tô rindo cada pamonha. tá passando cada pamonha que não deu como não ia. Eu tava tentando disfarçar. Pamonha. Vai lá. Não sei se vocês vão escutar, mas tá passando. Tá alto. O Michel vai ter trabalho aí. Vai dar pamonha? Vai dar trabalho pro Michel aí, velho. Eu não vou cortar, não vai ficar desse jeito. Deixa, tem que ser assim. Né? Tem que ser ao vivo, cara. Ao vivo é mais legal. O pior que parecia um cara parar aqui na frente é sacanagem. Não, até... Ai, velho, até esqueci a pergunta. Cara, a história de quando eu comecei nesse novo local, ela se misturou um pouco quando eu comecei no Rato. Porque quando eu comecei no Rato, iniciou teve uma consultoria para eu virar, na verdade, depois que eu estava na madrugada lá e eu vim para tarde, comecei a estar como clínico geral, teve uma consultoria de uma empresa chamada Senagai, do Clayton. E ele e a equipe dele fizeram entrevistas com todos os veterinários da equipe para poder selecionar quem seria o líder, quem seria o diretor clínico. E fizeram entrevista com todo mundo. Quando ele terminou de me entrevistar, ele e o pessoal da equipe dele falou assim: realmente o pessoal falou, muita gente falou de você e agora a gente pode confirmar, você tem um perfil perfeito para poder ser o diretor clínico do hospital. Falei, você toparia esse desafio? Falei, na hora, algo que eu já tinha plantado, já tinha pensado nisso. Então, a partir dali que eu comecei a ser o diretor clínico. A gente fez um anúncio para todo mundo que seria o diretor clínico de uma das unidades. E depois de 5 anos surgiu para poder ser o diretor clínico de todas as unidades, né, das 3 unidades. E por que eu falo que essa história se mistura? Porque o Clayton, ele vem de uma... O Clayton, ele prestava consultoria e o sensei dele, né, o mestre dele, é um consultor de gestão do Animaniacs e da Breeds. Então, Sakamoto. Aquilo que eu fui aprender... O Sakamoto, exatamente. O Koji Sakamoto. O que eu aprendi no passado, o que eu aprendi enquanto eu estava no Rato, no começo... claro que muito superficial do que eu aprendi hoje em dia, mas eu já comecei a plantar a sementinha disso pra mim, que depois de 10 anos eu comecei agora a utilizar, né? E o que eu faço, mãe? Eu comecei a sair do Dr. Rato faz mais ou menos, acho que uns 2 anos, e um pouco menos, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E depois eu comecei a trabalhar no Animaniacs. E inicialmente eu comecei no Animaniacs para poder cuidar da parte do marketing, para poder cuidar de eventos, e era como um gestor de fluxo, que seria o quê? Aumentar os fluxos de atendimentos nas clínicas, organizar eventos, melhorar a comunicação entre os veterinários da região, que eu tenho muito contato com o pessoal da região, aumentar o fluxo para a clínica, trazer os clientes. Então seria mais basicamente isso, gestor de fluxo. Comecei a fazer isso, comecei a ter contato com todo mundo. E é engraçado porque com 2 meses que eu estava trabalhando, eles me fizeram um convite para poder fazer o quê? Para poder ser o mestre de cerimônia da convenção, né? Convenção, pois é, velho, foi da hora. E eu lembro que a Tati e o Thiago chegaram pra mim e fizeram um convite, tipo assim, na sexta-feira, e a convenção começava terça-feira. Daí eu falei, bora, Ele falou, vai ser... Pra mim foi, mais uma vez, uma oportunidade, qualquer oportunidade, de conhecer todo mundo. Tem mais de 340 pessoas. Ia demorar muito tempo pra poder conhecer todo mundo, pra poder visitar, fazer visita, de conhecer pessoa por pessoa. E lá eu tive a oportunidade de fazer um intensivão, 340 pessoas em 3 dias. E foi muito bom, né? Foi bom demais. Muito legal. Bom demais. Foi uma convenção maravilhosa, cara. Assim, foram 3 dias bem intensos que a equipe aproveitou pra caramba. Eu aproveitei pra caramba. Chorei todos os dias. Participei e em breve a gente vai fazer mais. Legal, cara. Foi da hora. Aí, depois de um tempo,
trabalhando nessa parte, aumentando o fluxo, eu comecei a cuidar dos eventos também, da Animaniacs, organizar. Pode parecer que não, mas eu já fazia isso, já tinha essas atribuições também, e eu tenho um pouco de experiência com eventos também por conta do meu segundo emprego. Minha esposa fala que eu sou o Júlio, que eu tenho vários empregos, eu tenho 3 empregos, que eu junto com a minha esposa a gente tem um buffet infantil, né? Um buffet infantil aqui em São Paulo, e essa parte de gestão também de eventos, etc., também vem com isso de organizar. E um dos eventos que a gente organizou, a gente conseguiu fazer um fluxo de 5 mil pessoas, um evento das 10 da manhã às 6 da tarde. Caraca. 5 mil pessoas passaram pela unidade de Santo André. A gente foi assim, saiu em todos os jornais, a gente parou a avenida com tanta coisa. Assim, foi algo, com certeza, eu tinha programado algo para 800 mil pessoas. Apareceram 5 mil pessoas. Caraca. Passando na frente do comércio, entraram dentro do nosso comércio em um dia. Assim, foi um dos eventos. A Royal Canin ficou muito feliz, porque baixo investimento e um retorno altíssimo, gigantesco quanto a isso. Isso deu vamos começar a investir nisso daqui. A gente começou a fazer outros eventos, a gente fez caminhada, a gente fez outro evento de exposição de felinos, enfim, eu comecei a fazer essa parte. E isso eu pude conhecer todo mundo, o pessoal começou a me conhecer um pouco mais dentro da equipe também. E há 6 meses atrás, que eu dei essa volta toda para falar, que 6 meses atrás também surgiu a oportunidade para eu poder fazer o quê? Para eu começar a fazer, me fizeram um convite para fazer a gestão das naves, dos núcleos de atendimento veterinário. Né? Então agora, atualmente eu sou coordenador das naves, dos núcleos de atendimento veterinário. A gente tem 6 unidades. Legal. Em São Paulo, e eu coordeno uma equipe tanto dos veterinários, tanto da recepção, do banho-tosa, continuo do marketing também, continuo cuidando dessa parte ainda, não larguei, na verdade eu só adicionei mais uma perninha de tudo aquilo que a gente fazia. O massa disso daí, velho, é que a gente que tem esse perfil, assim, de fazer as coisas, a gente vai acumulando, cara, vai acumulando funções assim, porque a gente gosta, velho. Uma coisa ali, uma coisa aqui, e também porque eu conheço, a gente trabalha junto lá no Animaniacs em alguns projetos e tal, e é uma empresa fora de série, assim, uma das melhores que eu já tive a oportunidade de trabalhar, e se não a melhor, mas tipo assim, gosto demais de lá. E lá, que é uma empresa que tem muitos atributos, a gente já vê a dificuldade das pessoas, né? Tô entrando nesse assunto por esse motivo. A dificuldade, às vezes, que a gente tem de encontrar pessoas que queiram assumir responsabilidade, que queiram realmente ser líderes. Então, aí acaba que acontece o quê? Que a gente que está disposto, a gente vai assumindo. E, consequentemente, a gente vai assumindo, a gente vai tendo mais visibilidade, a gente vai tendo mais reconhecimento, a gente vai sendo mais valorizado. Então, é uma cadeia que vai acontecendo. Não é porque a gente é melhor ou tal. Não, é porque, cara, você está disponível ali, você está trabalhando, você está dando o seu melhor e tal. As pessoas vão te dando responsabilidade, consequentemente, cara, o René, cara responsável, de confiança, como você falou, e aí você vai sendo reconhecido, valorizado e por aí vai. É uma grande reclamação dos veterinários que não são reconhecidos e não são valorizados. Então tá aqui um exemplo, né, uma referência de uma pessoa, de um colega que é reconhecido, que é valorizado, que se sente, né, feliz profissionalmente e tal, e o que ele fez para ele estar onde ele está, que vocês acabaram de escutar aqui. Então um baita exemplo, acho que por isso que eu queria muito que você viesse no podcast pra gente comentar, conversar sobre isso, pra começar a abrir um pouco a cabeça das pessoas. É o que a gente já faz, é o que você já faz no seu perfil e tal. E aí entro dentro do assunto que eu queria comentar com você, conversar com você, que é o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, né, cara? Você é um cara que tem uma empresa junto com sua esposa, um buffet e tudo mais, mas que também empreende no CNPJ de outra pessoa. Sim. Conta um pouquinho sobre isso, cara. Desde lá de trás, a gente já vim construindo essa narrativa aqui, falando sobre, né, a mentalidade lá no rato e tal, e agora aqui você falando sobre a confiança e tudo mais, sobre esse sentimento de dono e tal. Mas fala um pouquinho sobre isso, cara. Sobre esse seu lado empreendedor, tanto dentro, né, do Animaniacs, da Breeds Animaniacs e tal, das naves, quanto da tua empresa lá junto com sua esposa, cara. O que isso é pra você? Cara, é interessante você tocar nesse assunto, né? Na verdade, a parte de empreendedorismo, ela tem que vir... Até uma coisa que eu falei antes, a gente tem que gostar muito de resolver problema, né? É problema grande todo dia, cada vez. Você vai ficando bom nisso, você vai ficando bom em resolver problema, né? Os problemas já não vão aparecendo, mas beleza, vai. Vão se multiplicando.
Eu falo que, assim, volto ainda a falar que a questão é uma questão de confiança, de você estar, assim, uma empresa confia em você, contratar você para poder fazer o seu trabalho, porque ele confia no seu nome. Isso veio por conta de um trabalho que foi feito ao longo do tempo. E eu nunca encarei, assim, na verdade eu sempre encarei, meu trabalho é resolver problemas, seja ele qualquer tipo de problema que seja. Seja um problema de relacionamento com as pessoas, seja um problema dos tutores, sejam problemas com o cliente, seja aumentar a demanda, seja aumentar fluxo, seja resolver organizar. Mas eu acredito que eu sou um cara que você tem que se conhecer muito para você trabalhar bem para as outras pessoas. Falo isso, você tem que se conhecer bem, conhecer o seu perfil, conhecer bem como você trabalha, como você se motiva, se automotiva, né? Como você estuda, como você adquire informação. Eu sempre comecei a estudar muito isso. Como eu adquiro informação? Eu sou um cara muito auditivo, então eu ouço muito mais do que leio. Gostaria de ler mais, porque eu acho bonito ler, mas eu leio pouco, acabo ouvindo mais, e sou bem visual. Onde adquirir informações, pessoas de confiança que você pode ter contato para adquirir a informação. Eu não preciso saber tudo, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber onde achar a resposta certa. Boa. E não tem que ter vergonha de falar que eu não sei. Boa. Pelo contrário, tem que ter a humildade de poder de admitir isso. Mas pensando na parte de empreendedorismo, depois de saber tudo isso, meu papel é alinhar as expectativas dos donos, dos diretores, dos líderes, e alinhar as expectativas dos liderados, das pessoas da equipe, né? E se você para pensar, a pessoa normalmente encara muito assim, eu trabalho aqui, eu só vou fazer aquilo que eu fui, meu description job, só aquilo que eu fui contratado, só aquilo que eu preciso fazer. Aquilo, cara, na verdade eu vejo como básico, é o mínimo que eu tenho que fazer para me manter. Só que se eu almejo sempre mais, eu sempre tenho que procurar coisas novas. Sim. E eu sempre encarei, quando me pedem alguma coisa, o pessoal fala, estão me pedindo de novo, que nem você falou, estão pedindo alguma coisa de novo. Eu falei, nada, estão me dando mais uma oportunidade de mostrar alguma coisa que eu sei. Viram alguma coisa que eu não sei, que eu posso ser bom naquilo e posso desempenhar. É mais um teste, é mais um desafio. Então eu sempre encarei dessa maneira, eu sempre encarei e encaro dessa maneira, né? Quando você encaixa isso, esse tipo de perfil, com o perfil do empreendedor, do dono do negócio, que ele dá liberdade para você, vai te acompanhando, vai te monitorando, vai dando feedback com tudo que precisa, vai te... e falo que assim, não precisa nem ser nada financeiro, você já abre no meio das conversas, falar que tá tudo bem, vai te dando feedback quanto a isso, vai deixando o ecossistema todo redondo, cara. Você entende que a sua missão principal, o seu propósito é servir as pessoas e você começa a fazer aquilo bem. Quando eu entendi que a minha missão, meu propósito é servir as pessoas, e é estranho falar isso porque tem gente que acha que está se menosprezando. Quando eu entendi que eu precisava servir as pessoas e fazer as pessoas felizes, cara, virou uma chavinha aqui. Isso leva para tudo, para a vida, leva inclusive conhecimentos e aprendizados que eu tenho do meu dia a dia da veterinária para dentro do empreendimento, dentro do buffet, para liderar a equipe lá também. E também uma coisa que eu aprendi, que eu levo também, é tentar não deixar os relacionamentos superficiais. Que é normal na correria, a gente faz perguntas genéricas para os liderados, faz perguntas genéricas para todo mundo que está em volta, e a gente não se preocupa realmente em saber como é que a pessoa está realmente, o que ela precisa realmente. Quando você começa a ser um pouco mais profundo nisso, você começa a ter mais abertura com as pessoas de maneira sincera e você consegue extrair o melhor das pessoas. Legal. Eu falo que eu uso isso com os liderados. Na verdade, eu sou muito abençoado, porque a equipe que eu tenho, ela é uma das equipes muito engajada, cara. A minha equipe é muito engajada. Massa, velho. Eu falo isso porque a minha equipe é muito engajada. As reuniões, eu combino com elas às vezes de um dia para o outro e todo mundo entra, todo mundo participa, todo mundo dá ideia, porque eu busco ajudar elas. Eu falo elas porque na verdade eu tenho basicamente só veterinárias, eu não tenho nenhum veterinário, eu sou o único homem. E eu sou o único homem da equipe também, da coordenação. Só tenho a mulherada. E quanto mais sincero você for, quanto mais real e sincero você for, mais você vai ter coisas boas das pessoas. Mas isso precisa de entrega, precisa de energia. Não é uma coisa simples, né? Legal. É bom isso, cara, e é legal a gente pontuar também, porque
Às vezes as pessoas acham assim, quando eu tiver a minha empresa ou quando eu trabalhar pra mim e tal, eu vou me dedicar e vou tal. E na verdade, cara, a gente tem tanta oportunidade, né, de empreender em outro CNPJ ou de empreender. Eu falo que empreender é uma filosofia de vida, né, cara? Empreender, independente se você tem uma empresa ou se você trabalha na empresa de alguém, é uma maneira de você pensar, é uma maneira de você viver. E o intraempreender é algo que ajuda você a sair da mesmice, né, cara? Ajuda você a se diferenciar no mercado. E a gente tá falando sobre um assunto que ele tá muito na moda, empreendedorismo, tal. Mas pouquíssimas pessoas falam sobre intraempreendedorismo. E eu acho muito bacana quando eu vejo alguns colegas, alguns amigos que têm esse comportamento, sabe? Essa visão, essa mentalidade de dar o seu melhor, de trabalhar, mesmo que aquilo ali não é dele. Por que não é dele? Porque eu sempre falo, acho que eu já falei em alguns treinamentos nossos lá, eu falo muito com a minha equipe ali, eu falo assim, poxa, a gente tem um sonho quando abre uma empresa. Quando você e sua esposa abriram um buffet lá, cara, vocês tinham um sonho. Podia ser até ganhar um pouco mais de dinheiro, ter uma outra renda, poder se abrir um negócio que fosse deixar um legado. Bom, não sei, cara. Um sonho. Um sonho. Você tinha o seu sonho. Assim como quando abriram o Animaniacs, Tati, Thaís, o Thiago abriu tal, assim como eu abri o laboratório, eu tinha um sonho. Só que o que acontece, cara? As pessoas que estão trabalhando ali comigo, elas não estão vivendo o meu sonho. Você não está vivendo o sonho de outras pessoas. Você está vivendo a sua vida. E através daquele lugar, daquele emprego, daquele salário, você vai pagar suas contas, você vai alcançar seus sonhos. Pode ser comprar sua casa, pode ser comprar um carro, pode ser comprar uma moto, pode ser viajar, pode ser casar, pode ser sustentar seus filhos, formar seus filhos, não sei. Mas é dali que você também vai viver o seu sonho, cara. Então, às vezes é um olhar errado que a gente tem. Poxa, tô deixando o patrão mais rico, tô trabalhando pros outros e tal. Não. Eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Cara, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. Vocês trabalham aqui para vocês, cara. Você está trabalhando aqui para você se sentir realizado, valorizado com aquilo que você faz, para ter um sentido na tua vida, para você também ganhar o teu salário, o teu dinheiro, mas vai muito além disso. E foi uma coisa que você falou, não é só o dinheiro. Eu acho que o trabalho que você faz ali dentro vai muito além disso, né? Você está à frente de pessoas, você está à frente de projetos. Eu vi muito, né? Brilhou teu olho quando você falou do evento com 5.000 pessoas. Você se emocionou quando falou do teu pai e tal. Então, assim, vai muito além, cara, de simplesmente o financeiro. Lógico que o financeiro, ele é muito importante, mas tem muita coisa que vem junto e que são, às vezes, até muito mais gratificantes, né, cara? Eu acho muito bacana isso, quando você vê a evolução de uma pessoa, de um liderado, de uma pessoa que trabalhou com você, que você sabe que, de alguma maneira, você impactou aquela pessoa. É uma das coisas que eu vi uma vez em um podcast que ele falava assim sobre o altruísmo egoísta, né, cara? Porque não é errado, não é ruim, cara. Poxa, a gente fazer algo para outras pessoas, mas é bom também e é ótimo quando você sabe que, cara, você fez aquilo ali e gerou um resultado muito bom. E é uma falsa, às vezes, mentalidade a gente achar que, não posso, né? Querer o reconhecimento, querer a valorização ou querer algo em troca, tal. Lógico que esse não tem que ser o objetivo principal. Mas nós sempre fazemos alguma coisa porque a gente sabe que aquilo pode impactar alguém e aquilo vai fazer bem pra mim. E se faz bem pra mim, tá tudo bem, cara. Tá tudo ótimo, tá tudo legal. E bola pra frente, vamos continuar impactando mais pessoas, vamos continuar fazendo mais coisas boas, porque o mundo precisa de mais pessoas que estejam disponíveis, que eu acho que é essa palavra. Você falou uma coisa no começo de cuidado, de educação e tal, e você falou de atenção, e eu acho que é isso, cara. É estar disponível. Acho que o mundo precisa de pessoas que estão disponíveis, cara. Tem uma frase que é legal. Eu até esqueci, acabei esquecendo o que eu ia falar. Tem uma frase que... Eu esqueci. Eu ia falar que depois eu vou lembrar. Eu queria falar uma coisa que eu lembrei, que eu guardei aqui, na verdade nem tava combinado, mas não sei se eu falei isso pra você. Mas isso é bom, cara. Aqui não tem que ter combinado, aqui o papo vai fluindo. Eu não sei se eu falei pra você no começo, né? O pessoal achava assim, sempre falava, nossa, o René fala bem, ele fala bastante, fala muito bem, né?
ele gosta de falar, quando tem oportunidade de falar, ele sempre fala. Eu não sei se eu já falei isso pra você alguma vez, mas vou falar de novo. Eu comecei a me desafiar a fazer live, a criar o perfil, a começar a dar palestra por sua causa. Olha, velho, que massa. Porque eu lembro que eu fui num congresso que tava você foi dar, não foi num congresso, eu acho que foi o Animal Health. Você tava dando palestra lá, e eu falei, eu fui com a Giovana, e a gente tava sentado, eu falei assim, cara, eu conheço tanta coisa, eu estudo pra caramba. Eu vejo no meu dia a dia, tem tantos desafios. Às vezes eu vejo uma coisa, mas isso eu coloco no meu dia. Não de maneira alguma, não é menosprezar, mas assim, eu vivi essa parte da gestão, mas eu não sabia como me explicar. Eu falei, cara, eu preciso aprender a me comunicar. Eu preciso aprender a falar. Eu preciso aprender a me comunicar melhor, inclusive, para liderar melhor a equipe. Para poder passar para eles o que eu quero falar. Para mais pessoas. E aí eu lembro que no começo eu falei assim, mas eu tenho uma vergonha de falar. Tanto que a gente deu uma vez fazer um treinamento, eu tava sabendo tudo que ia falar, sabia de cor, mas ficava travado pra poder falar. A gente fez aquele projeto lá. O projeto que a gente fez, tipo, depois que desenrolou, eu falava à vontade, mas no começo me travava muito. E eu lembro que eu coloquei, falei, cara, eu não posso ser esse cara travado. Eu não vou ser assim, eu não aceito isso pra mim. E eu coloquei um desafio interno também. Eu falei assim, toda e qualquer oportunidade de falar em público pelo próximo ano tem um sim imediato. Boa. Eu fiz esse combinado. Então o pessoal fala assim, René, precisa falar não sei o que, precisa fazer um treinamento aqui e falar. Eu falo. Ah, quem quer perguntar alguma coisa? Eu pergunto. Toda vez, automático. Então alguém tava falando alguma coisa, eu já tava pensando, ouvindo, informando aquela informação e formulando uma pergunta. Porque eu queria falar, eu precisava falar. Ah, alguém fala alguma coisa no microfone? Eu. Automático, tudo. Eu fui convidado para tanta live, para dar aula em tanto lugar, para fazer tanta palestra, tanta coisa, automático, e fui treinando. Tanto que eu tive podcast, treino, podcast, eu fui treinando. Hoje eu falo pelos cotovelos. Mas que massa. E o pessoal brinca e fala assim, eu sou muito quieto, eu fico ouvindo, observando tudo, mas me dá um microfone e eu começo a falar mais que o homem do saco. Porque eu sou muito grato a você por causa disso. Velho, porque eu me inspirei muito em você. Obrigado. Me inspirei muito em você por causa disso. Sabe que aquela palestra ela foi um divisor de águas na minha vida, assim, cara. Aquela palestra foi... eu já vinha fazendo muito conteúdo, dando algumas pequenas palestras, mas num evento grande, assim, um evento que me apresentou, basicamente, foi lá. Então eu sou muito grato por aquela palestra, pelo convite do Lobato, inclusive, que foi uma pessoa que me ajudou sempre, assim, desde o começo. O Adriano, que era o organizador lá da feira, tal, o pessoal. E ali foi uma virada, assim, cara. Ali legal. Até eu me surpreendi com o resultado, assim, quando eu vi. Só que ali também foi uma preparação, né, cara? Foi um tempo ali me preparando, tal, pensando naquela palestra, imaginando aquela palestra, tal. E o resultado foi realmente o resultado da preparação. Então foi muito legal aquilo, foi muito bacana, assim, muito legal ver você falando isso. E hoje, pô, você fala muito bem, cara. Você dá palestra, você dá treinamento, dá tudo. Acho que tudo é questão de foco e treino, né, cara? E principalmente uma coisa que você falou. Eu coloquei ali, eu decidi que eu não ia mais ser travado. E me desafiei, que é o principal, né? Porque às vezes a gente mesmo fala assim, poxa, tal coisa, eu gostaria que fosse diferente, mas a gente não faz diferente. Né? E você se desafiou, não, vou tentar ir no próximo ano o sim imediato. E é natural. Eu vou contar uma história que não sei se já te contei essa história, mas quando eu atendia cavalo, né, eu comecei minha carreira atendendo cavalo, tal. A Marina era patologista, a gente abriu o laboratório, mas eu atendia cavalo. E eu me lembro que eu tinha um cliente que ele tinha um programa, ele era um engenheiro agrônomo, tal, criador de cavalo, tal, e ele tinha um programa num canal fechado de TV nacional, assim, tal, que era um programa chamado Cavalo e Companhia. E esse programa tinha um quadro, Dica Veterinária, que é um quadro que era, tipo assim, 7 minutos dentro do programa. E aí, cara, eu sempre olhava e falava assim, pô, um dia eu quero participar desse programa, um dia eu quero fazer e tal. Isso, nossa, tem, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu queria, tal, não, uns 5, não, mais, uns 10 anos. Pô, queria participar desse programa, E acontece que um dia eu cheguei lá no aras dele e tal, no rancho dele. E aí estavam gravando o programa, ele falou, o fulano ia gravar, não veio, você não quer gravar aí um quadro e tal, não sei o que. Eu falei, beleza, velho, eu gravo. Meu, foram 2 horas pra gravar um quadro de 7 minutos. 2 horas. 2 horas. E aí engasgava e voltava, e não sei o que e tal. Eu lembrei porque você falou do nosso projeto lá de Paulínia. Engasgava e voltava e tal. Cara, foram 2 horas pra gravar 7 minutos. E aí a galera vê a gente conversando aqui, gravando vídeo, dando palestra e tal.
sabe, não vê, né, lá atrás como era. E é natural pra todo mundo assim, cara, independente do que você vai fazer. É pra gravar vídeo da palestra, é pra ser um bom veterinário, cara, no começo você vai sofrer, vai errar, vai ter que fazer plantão, vai ter que ficar ali trabalhando pra caramba, mas é natural. Uma coisa é, se você não desistir, se você não parar no meio do caminho, cara, uma hora você vai ficar bom. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma hora você vai ficar bom, independente do que você está se propondo fazer. Pode ser palestrante, pode ser gravar vídeo, pode ser cirurgião, ser clínico, sei lá, pode ser o que você escolher para sua vida. Se você treinar, se você fizer constantemente aquilo, uma hora vai ficar bom. Fala, quantas horas tem que fazer uma coisa pra poder 10 mil horas, prática deliberada. Teoria da prática deliberada, velho, 10 mil horas. Não, imagina só, se você passa 10 mil horas fazendo uma coisa, você não vai ficar bom naquilo? Se você fizer de maneira deliberada, ali, concentrado, evoluindo, tá, lógico que você vai ficar bom. Aí eu comecei a estudar técnica, a técnica para fala, de oratória, etc, posição de corpo, o corpo fala demais, para tudo, postura. E aí você vai fazendo tudo automático depois, né? Você começa a passar algumas dicas para todo mundo, explicar. Isso é legal, porque depois fica automático, você nem percebe. É como se você andasse de carro, né, velho? Você tá lá para tirar a habilitação, pô, no começo pensa que você vai engatar a marcha, vai tirar o pé da embreagem, isso aqui. Hoje você entra no carro e dirige nem pensa. Nem pensa. É a mesma coisa, cara. Né? A gente não ensaiou nada para vir aqui falar, tá indo no flow, no que tá acontecendo. E uma das coisas que eu aprendi também é que o medo, você falou do medo, o medo de falar das pessoas, na verdade é o medo de ser julgado. Não é medo de falar em público, é o medo do que vão pensar se eu falar alguma besteira ou se eu me posicionar de maneira errada. Quando eu entendi isso, virou uma chavinha pra mim. Eu tô sempre preparado. E claro, com a mentalidade também, eu tô sempre preparado pra poder falar. Eu vou estar sempre preparado pra falar. Então, pra não perder a oportunidade. Mas é aquilo que você falou, cara. Tem muita gente que tem o conhecimento. Você falou, poxa, eu tô vendo aqui, eu sei, esse é o meu dia, cara, eu sei isso daí. E tem muitas pessoas que têm o conhecimento. Se a gente pegar na medicina veterinária, quantos doutores, quantos mestres, quantas pessoas que detêm conhecimento técnico bom, e às vezes isso daí tá guardado, tá escondido lá porque a pessoa não consegue, ou não se propõe, ou não consegue comunicar isso, não consegue de alguma maneira mostrar isso para as pessoas. Então, tem muitas pessoas que talvez sabem muito mais do que a gente. Sim. Com certeza. Só que talvez essas pessoas não conseguem, ou têm medo, ou não têm iniciativa para fazer isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui, cara, não tem nada demais. Não tem nenhum superdotado e tal. Aqui não, muito pelo contrário. Uma coisa que o René falou que eu achei muito bacana. Autoconhecimento. Pô, cara, é simples, é isso, entendeu? E é a iniciativa. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Não tem a hora certa, não tem o momento certo, não tem quando eu tô pronto. Não existe isso, né? Quando a gente espera estar pronto, e é bacana isso, porque a palavra perfeito, ela vem do latim de perfectum, feito até o fim. Cara, não tem nada feito até o fim. Nada. Tá tudo em construção. E a gente vai fazendo e vai evoluindo. A gente começou o podcast aqui, esse é o 6º episódio. O microfone era aqui não tinha esse negocinho bonitinho aqui, não. O bracinho aqui não tinha, aqui não dá. Cara, o Michel montou o estúdio pra gente gravar e tal, a gente gravou sem a toalha. A gente olhou e falou, pô, ficou meio estranho, acho que se a gente colocar uma toalha ficou legal. Depois, vamos comprar um negocinho, um suportezinho e tal, e assim vai, cara. E as coisas vão acontecendo, vão evoluindo. A grande questão é, esteja disposto. Acabou. Começa, e depois as coisas vão evoluindo. Não deu certo? Muda, troca, tenta de novo. A galera, assim, para algumas coisas talvez a gente faça isso também, mas a maior parte das pessoas, ela não começa um projeto, não começa alguma coisa nova, ou um empreendimento, ou alguma coisa nova, porque ele tem que estar perfeito. Eu só vou começar quando eu tiver o melhor celular, eu só vou começar quando eu tiver o melhor microfone, eu só vou começar quando eu tiver a melhor luz, aí eu vou começar a gravar. E arrumando, na verdade você tá dando desculpa pra você mesmo, pra você não começar. Sim. Então começa com o que você tem e vai evoluindo no caminho, vai construindo o carro no caminho, né? Isso aí. Cara, a grande diferença das pessoas que alcançam alguma coisa, as pessoas que alcançam algum tipo de sucesso na vida, é justamente isso. É o fazer, cara. É você estar disposto a fazer, não desistir, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? E eu tenho falado isso muito ultimamente, porque eu tenho observado assim, quando tá tudo bem, cara, na sua vida,
é muito fácil você dar resultado. É muito fácil você continuar fazendo o que você está fazendo. Quando a empresa vai bem, sua carreira está bem, conta bancária está bem, família está bem, saúde está boa, tal. É muito fácil você acordar feliz e trabalhar e... Só que a grande questão, e as pessoas que chegaram em alcançaram alguma coisa na vida, coisas significativas, é porque mesmo quando elas não estavam com todas as boas condições, elas continuaram fazendo aquilo que tinha que ser feito. Ponto. Aquilo que tinha que ser feito. O que precisa fazer hoje? Cara, eu vou fazer isso. Ah, não tenho condições, não tá difícil, tá ruim, não. Vamos fazer. Não dá pra fazer da melhor maneira possível? Não dá, mas vamos continuar e vamos fazendo. Porque existem picos, existem vales. Picos e vales, e a gente vai viver sempre assim, cara. Agora, se no momento ruim eu falar, putz, hoje eu não vou tal coisa, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, tudo aquilo que você construiu até aqui ficou ali. Então, essa resiliência, essa mentalidade de continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando você não tem as condições melhores, necessárias, é o que é a virada de chave. A maioria das pessoas desistem ali. Então, acho que essa é uma reflexão pra gente aí. Renezão, você é o cara crossfiteiro, o cara das artes marciais. Cara, sou... Fala aí um pouquinho do Renê aí, dos hobbies. Cara, Renê fora da Bet. Vamos lá. Churrasqueiro. Churrasqueiro, adoro churrasco. Mais comer do que fazer, mas... Mas é bom também. Mas é bom também. Sou mágico também. Ah, é? Essa também sou mágico. Comecei a fazer mágica desde os 12 anos de idade. Trabalhei como mágico, inclusive. Sério, velho? Trabalhei como mágico, fazendo festa, também fazendo coquetéis. Eu lembro que um dos salários que eu ganhei, falei, agora eu quero ser mágico pro resto da vida. Eu ganhei R$1.000 em uma noite pra poder trabalhar, pra fazer no buffet. Mas não, o foco ainda era ser médico veterinário. Não, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa história de mágico, velho. Eu lembro que bom, sou faixa roxa de taekwondo também, desde criança. Eu vi o pessoal, na verdade assim, eu vi todo mundo da minha família, todo mundo, as pessoas, minha família tem gente diabética, tem gente com infartando cedo, tudo mais, e eu falei, cara, eu não quero dizer pra mim não. Vou começar a praticar, eu gosto de comer, eu gosto de fazer as coisas, mas eu preciso começar a fazer esporte. Então o primeiro esporte que eu comecei a fazer foi o taekwondo, antes da faculdade, e fui até faixa roxa, o máximo que eu consegui fazer foi terceiro lugar no Campeonato Paulista. Mas não era dinheiro, mas já era alguma coisa já, né? Só de estar ali já tava legal. Já é coragem, viu? Já tava... Mas porque a minha categoria era sempre... Eu vou reclamar, mas era verdade. Eu sempre fui muito pesado. Então eu tinha 15 anos, eu pesava 75 quilos. Então era uma altura, tinha mais ou menos 1,80, 1,75... Mas era muito pesado e os caras eram muito magros e altos. Ou seja, o pé dos caras chegava na minha cabeça muito fácil. Então eu tinha essa dificuldade. Então eu tinha que lutar mais próximo. Mas a pancada também era bruta também. Aí eu saí da faculdade com 85 quilos. Na faculdade eu não conseguia fazer nada. Eu parei de fazer completamente esporte. Comecei a fazer musculação, ganhar massa, beleza. Só que aí eu comecei a ver não era aquilo que eu queria, cara. O pessoal falou, daí eu comecei a ir pro mundo do CrossFit, pra seita do CrossFit. Cara, foi o esporte que eu me identifiquei, foi o esporte que eu me dei melhor, porque ele é totalmente variado, né? Todo dia a gente treina, todos os dias a gente tem desafios, tem estímulos completamente diferentes. O que eu mais gosto é de levantamento de peso olímpico, que é o que eu faço, levantar aquele pessoal que vê nos vídeos jogando peso pra cima, agachando pesado, Mas é um esporte que é muito legal, que ele é muito diversificado, né? Eu tenho minha estrutura, eu consigo ser muito bom em levantar peso, mas sou péssimo em fazer movimento ginástico. Mas vai ter o cara que é magrelo, que é muito bom em ginástico e é ruim de levantar peso. Cara, tem um programa do Netflix dos caras lá da Coreia. Você chegou a assistir? Batalha do 100. Batalha do 100, caraca, é muito massa aquele... Quem ganhou? Pior, foi o cara do CrossFit, né? Pô, mas muito da hora, velho. Legal, massa cara. Porque você vê os perfis diferentes, né? Tem o cara fortão, aí tem o cara magrelo, que é ágil, tem o cara que é meio termo, que é, sabe, é muito massa, velho, muito da hora. Tem o cara que ganhou, que ficou mais tempo pendurado. Os caras pesadão, pesava 120 quilos, 130 quilos. Pô, o cara pra se pendurar, o cara tem que ficar sustentando 120, 130 quilos. Então, cada um... tem que ter uma habilidade diferente, né? E os caras que eram magrelo, conseguia ficar lá, o cara ficou lá um tempão, ficava de ponta cabeça lá, ficava sossegado. Foi da hora, velho, eu assisti. E o CrossFit foi o que eu me identifiquei, e é um momento, o CrossFit eu pratico ele diariamente,
todos os dias. Eu não fico falando muito isso pra todo mundo onde eu vou, porque o pessoal já tem... O crossfiteiro já tem a fama de ser chato, já. Já tem a fama de ser chato, mas pra mim também é uma terapia diária. A aula de crossfit ela tem 1 hora de duração, então é aquela hora que eu falo que eu vou lá pra mim desafiar. Tenho muitos amigos do crossfit por causa disso. E aí a aula começou a ficar fácil, começou a dar trabalho, eu comecei a fazer planilha junto também, pra poder ficar mais difícil também, né? E fui campeão do meu box, inclusive, fui campeão do ano passado, vou completar 40 anos agora, sou um dos mais velhos do box. E eu vi aquela molecada e falei, eu não vou deixar essa molecada passar, tá? Eu brinco, vou pra cima. E eu brincava, eu falava isso. Mais uma vez eu coloquei na minha cabeça. Eu vou ganhar esse campeonato aqui, porque eu vou mostrar pra essa molecada que, mesmo sendo mais velho, eu vou conseguir dar trabalho pra eles. Legal. E aí eu ajudo, enfim, todo dia. E o que isso impacta na tua vida, cara? Como um todo? Bom, comecei falando primeiro da questão da saúde, que isso pra mim é uma terapia disso mesmo. É uma descarga de energia, de força, etc. Aquele momento que eu tô focado pra mim. Porque eu passei nutricionista, vou treinar, o pessoal brinca, mas por que você quer treinar? Eu falei, porque eu quero, quando eu ficar mais velho, eu poder sair pro sol sozinho e voltar pro sol sozinho. Voltar pra sombra sozinho. E comparando com outras pessoas da minha idade, eu vi que as pessoas que não treinam, que não faz nada, sabendo desse histórico familiar de cardiopatia, de diabetes, etc., eu falei que o esporte é um caminho para isso. E aí eu uso algumas... E claro que a gente sempre tem os aprendizados do dia a dia, que a gente sempre... Uma coisa que eu aprendi no CrossFit, a sua mente vai mandar você parar antes do que o seu corpo aguenta. Sempre. Então você tá o tempo treinando, fazer aquele treino exaustivo, um longão de 45, 50 minutos direto treinando, sua mente tá falando, você tá cansado, você tá cansado. E você aguenta, você vai lá, faz mais 20 minutos, meia hora, você aguenta mais. Cara, isso é muito, muito legal, chama condicionamento neuroassociativo, cara. Eu lembro muito disso, né? No Muay Thai, então às vezes você tá, cara, quando você entra pra treinar, eu me lembro que a primeira vez que eu quis treinar pra valer, eu subi no ringue, eu fiz o primeiro round, na metade do segundo round eu olhei pro meu mestre assim, falei, cara, não vai. Ele falou, agora você quis, agora vai até o final, velho. Eram 3 rounds. Era um treino de boa, 3 rounds. E aí, tipo, cara, parece que não veio o ar, e tal, e aquela coisa assim. Aí eu comecei a aprender isso, né? E às vezes a gente vai treinar, fazer 10 rounds, assim, você fala, caraca, velho, lógico, fica morto. Às vezes eu tô correndo e o corpo fala assim, não, para. Mas quando você percebe, cara, você vai, você faz, né? E o que isso tem a ver no dia a dia, no nosso dia a dia? Condicionamento neuroassociativo. A gente condiciona a nossa mente a alguns padrões. E se eu condiciono, pode ser essa experiência física, né? Esse estímulo do corpo cansado, querendo desistir, e a minha mente falando para e tal. Se eu condiciono a minha mente sempre parar nesses momentos de desafio, de obstáculo, onde eu preciso ter uma resiliência, onde eu preciso ter uma mentalidade mais forte, onde eu preciso dar um comando para... Não, vamos continuar porque dá. Se eu condiciono a minha mente a desistir ali, em outros momentos ela vai estar condicionada o quê? É um desafio, é um obstáculo, então... desiste, não dá. Isso em qualquer coisa, pode ser, a gente tá falando do CrossFit. Cara, a sua mente ela vai associar aquilo ali com o quê? Um desafio, uma desistência, Quando eu tô lá no trabalho, um desafio, não, pera lá, desistência, tá difícil, para. Quando eu tô lá em casa com um problema com a esposa e tal, não, desafio, tal, para. Então, a gente vai associando a nossa... Por isso que poxa, o que isso impacta na tua vida profissional? Não é só na saúde, impacta na maneira como você encara as coisas ali. Mas são situações que a gente, às vezes, por desconhecer, a gente não faz essa associação. Então eu falo sempre isso, condicionamento neuroassociativo. Cara, começa a condicionar a sua cabeça com alguns padrões, porque esses padrões eles vão influenciar na tua vida como um todo. No teu relacionamento, no teu profissional, no teu esporte, na tua vida como um todo. Você não sabia não, você foi aprendendo todos os dias. Mas cara, faz muito sentido, eu uso isso mesmo, você acaba usando isso pro dia a dia, pra rotina, pra tudo, né? A galera fala assim, tomar banho gelado é coisa de... Pra quê? Eu não preciso me provar nada pra ninguém. Cara, ou até a gente tá indo você vai no CrossFit, não é pra provar nada pra ninguém, velho. Eu gosto do Muay Thai, da adrenalina, de trocar porrada e tal, não sei o que, porque é algo que eu gosto, velho. Eu gosto de adrenalina e tal.
Mas não é pra provar nada pra ninguém, é pra falar assim, caraca, eu consigo, é uma coisa que as pessoas talvez desistem e eu consigo, eu tô aqui, eu tô fazendo. Então é mais um desafio seu com você mesmo do que uma coisa pra provar pra outra pessoa. Eu acho que o esporte ele tem muito isso, né? Essa questão do desafio. Quando a gente fala assim, tomar banho gelado, cara, tomar banho gelado não é pra você provar. Eu vejo as pessoas falando, porque tem que provar alguma coisa pros outros, mostrar. Não é. E não que eu também nem tomo banho gelado todo dia, tomo quando eu quero. Mas, tipo assim, é um desafio. Você com você mesmo ali na frente do chuveiro fala assim, cara, eu vou entrar, não vou, e tal. Assim, vou. Cara, você venceu um desafio. Qual que é a mensagem que você tá mandando pro seu cérebro? É um desafio, água gelada, putz, tá complicado, não dá, vai lá e entra e acabou. Então, são esses pequenos hábitos diários que a gente pode adotar na nossa vida de um desafio e você vencer aquele obstáculo. Pode ser o banho gelado, pode ser qualquer outra coisa, pode ser o crossfit, pode ser, sei lá, cara, o que te desafia aí, o que normalmente você desiste, não, fala assim, agora eu vou fazer. Eu vou até o fim, eu vou me propor a caminhar 5 km, vou me propor a andar 10 de bicicleta, vou me propor a fazer 1 hora de crossfit, vou me propor a tomar um banho gelado, sei lá, o que você quiser. Mas coloca aquilo como objetivo, vai lá e executa. Automaticamente, devagarzinho, você vai condicionando o teu cérebro e aí por isso que você vai evoluindo, velho. Legal, vai juntando aqui várias coisas, várias atitudes, né? A única coisa ruim do CrossFit é que todos os seus amigos vão associar, falar, você faz CrossFit e você é pedreiro. Ou você vai ter que carregar as coisas. Eu sou sempre convidado para fazer mudança, para carregar algum peso. Tem que levar essa mesa. Ele faz CrossFit, ele consegue. Vai lá, boa. A única coisa que tem. Renezão, você se considera uma pessoa de sucesso, cara? Eu me considero. Por quê? Eu me considero uma pessoa de sucesso na verdade, eu acredito que esteja relacionado com a minha felicidade. Minha meta é ser feliz e eu sou muito feliz. Com tudo que eu faço. O que te dá felicidade? Essa é uma coisa mais pra... Minha felicidade é fazer bem pras pessoas. De verdade, sem hipocrisia. É poder conseguir ajudar as pessoas. Tanto que eu lembro que antes o pessoal falava assim, mas agora, principalmente quem não conhece, fala, você é veterinário? Sou veterinário. Você atende? Eu ainda atendia. Mas eu falo assim, mas atendo pouco, eu sou médico veterinário, sou diretor clínico, tal, tenho líder da equipe. Hoje em dia ainda pergunta isso. Mas você não atende mais? Onde você atende? Porque isso é muito legal falar com você, você entende de tudo. Eu falo, não, eu cuido agora da parte de gestão, não atendo mais. Mas você estudou para ser veterinário. Falei, eu estudei para ser veterinário para poder cuidar de mais pessoas, essas pessoas possam cuidar de mais animais, e aí, enfim, eu consegui mais meu propósito. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, quero liderar muita gente para que essas pessoas possam cuidar de muitos animais, que eles fiquem bem, saudáveis, vivam mais. E isso me faz feliz, cara. Isso me faz muito feliz. Fazer bem para as pessoas. Fazer bem para as pessoas, saber que você pode evoluir, transmitir informação para as pessoas, também transmitir conhecimento me faz muito feliz. Isso eu sou muito feliz. Bacana. E se você pudesse deixar um recado para as pessoas que querem ter sucesso na vida, que querem ser felizes, cara, qual seria esse recado? Qual seria o caminho para alcançar o sucesso e a felicidade? Bom, acho que o sucesso para a felicidade, cara, se pudesse falar, é assim, primeira parte é você se conhecer, para você saber realmente o que você quer, entender que a oportunidade é como um cavalo branco que passa selado e você não pode perdê-lo. Toda e qualquer oportunidade aproveitar. E toda e qualquer oportunidade é um aprendizado para você. Vai ser um aprendizado positivo ou um aprendizado negativo, mas que vai fazer com que você evolua de alguma maneira, né? Acho que uma coisa que é muito importante é ser grato por tudo. Ser grato por tudo, por todas as coisas que aconteceram na sua vida. Eu sou grato pelas coisas boas e pelas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Sim. E o pessoal sempre falava sempre ainda fala, né? Que René é muito bonzinho. E eu aprendi que eu não quero ser bonzinho, eu quero fazer o bem, mas eu não preciso ser bonzinho. Eu tenho que ser justo. Justo. Boa. Eu acho que pra pessoa buscar ser feliz, cara, tem que fazer, eu falo que vou fazer 3 perguntas, né? Você tá fazendo bem pra você tá fazendo bem pra sociedade, você tá fazendo aquilo que bem pra Deus? Pra algo que Deus gostaria disso? Falei, se você responder essas 3 perguntas, você tá fazendo algo no caminho da felicidade. Massa, boa. Você falou no começo, tá chegando nos 40 anos, né, cara? Qual que é
o aprendizado, a experiência aí de 4 décadas? O que tá passando na sua cabeça agora? Se é que você já pensou Cara, isso, já velho. pra caramba. Quanto mais, cada vez mais eu penso nisso. Eu penso bastante nisso. E sem crise nenhuma dos 40, não tenho crise nenhuma dos 40. Pelo contrário, acho que eu sou mais feliz, mais consciente hoje do que eu era mais novo. Eu fico olhando as decisões que eu fiz no passado e de verdade não me arrependo das coisas que eu fiz no passado, porque formam o meu caráter de hoje, formam o meu conhecimento, formam minhas experiências de hoje. E, cara, só penso coisas boas. Eu acho que eu ainda tenho uma meta de viver pelo menos uns 100 anos, pelo menos uns 100, 120 anos. Minha bisavó faleceu com 104 anos. Então a genética eu já tenho pra isso daí, vou vem bastante. Boa. Mano, você tava falando disso, a gente tava falando aqui das coisas, né? E eu ia lembrar, a gente falou do reality lá do Netflix. E eu assisti um documentário muito legal no Netflix, agora fica a dica pra vocês aí também, sobre as zonas azuis, né, no mundo, que são áreas, né, regiões no mundo, onde as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior. E são centenários e tal, mas com qualidade de vida, que é o mais importante. Então ele faz uma visita nesses 4 lugares, são 4 regiões do Brasil, do mundo, perdão. E ele vai lá observar os hábitos dessas pessoas. E aí depois ele faz uma parada. É muito massa, muito legal, vale a pena assistir. Cara, eu não lembro o nome, mas depois pesquisa lá, Zonas Azuis, documentário Netflix, vocês vão achar aí. É muito bacana, muito legal. E eu indico muito, você falou nisso daí, acho bacana. E tá relacionado com qualidade de vida, tá relacionado com relacionamentos, com atividade, com esporte físico, né? E por aí vai. Então é muito da hora, muito massa mesmo. Meu, seguinte, pra gente encerrar, eu ia fazer, eu até antecipei as coisas, porque eu ia fazer essa pergunta lá, mais no começo. Depois que você falou da questão da mágica. Meu, conta uma história engraçada aí, velho, que aconteceu com você fazendo mágica. Você lembra de alguma coisa? Alguma coisa, tipo, inusitada, sei lá, alguma zoeira, alguma... Eu tenho uma história boa, cara. Eu ia quando eu era adolescente, né? Ia pro interior de uma cidade chamada Tapiratiba. E nessa cidade, minha mãe tinha uma confecção de luvas de goleiro, luvas de futebol. Tanto que eu cheguei a conhecer vários goleiros de futebol por causa disso. E aí, uma cidade do sul de Minas, paulista, com placa de São Paulo, chega lá e faz o maior sucesso, né? A molecada fazia o maior sucesso. E eu chegava e começava a fazer mágica, né? Eu fazia mágica para todo mundo, juntava a gente em volta, juntava muita gente em volta. E eu lembro que uma vez eu tava eu e uns amigos meus, eu tinha acabado de tirar a carta e eu fui dar uma volta de carro e um amigo meu, a gente passou na praça assim e eu conhecia muita gente, né? Conhecia muita gente da cidade. A cidade tinha 12 mil pessoas, mas por conta da mágica eu conheci muita gente. Esse meu amigo, ele tava vindo junto com amigo do meu irmão, na verdade, né? Eu cumprimentei o pessoal, passei de carro, só que o pessoal já falava assim, moleque de fora de São Paulo, já olhava meio torto, né? Esse meu amigo fez um símbolo com o dedo. Ele fez assim, só que não com esse dedo aqui. E passou. Eu dei a volta numa praça, os caras ficaram muito bravos, muito bravos. Eu não entendi e fui embora. Chegou a noite, tinha uma festa da cidade, festa do padre. E eu comecei a fazer mágica pra todo mundo, começou a juntar gente, as menininhas começaram a juntar e volta, não sei o quê. Eu comecei a fazer mágica, do nada, brota uns 30 caras, assim, vindo assim. Assim, você quer um mágico, então? Vamos resolver um negócio aqui, vamos resolver uma história aqui. Passaram zoando a gente, mostrando o dedo. Eu falei, não, cara, começou a sair gente assim. Não, cara, eu tô fazendo mágica aqui. Eu sei que você é mágico, a gente sabe que você é mágico aqui. Você vai ter que fazer uma mágica pra gente aqui agora pra poder se virar aqui com esses 30 aqui, senão a gente vai quebrar vocês no pau. Aí ele falou assim, vocês passaram mostrando o dedo? Quando ele falou isso, meu amigo fez assim, ó, escondeu a mão assim, ó, escondeu a mão. E aí eu lembro que eu falei assim, não, cara, eu sou mágico, sou sobrinho do Paulo, que toca cavaco e tal. Você que é o René Mágico?
tá bom, a gente não vai bater em você não. Eu brinco e falo que a mágica me salvou. Eu não apanhei por causa disso. Massa, velho, da hora. São as histórias aí, porque a galera costuma ver, né, a gente aí no dia a dia e tal, mas não imagina que além do René veterinário existe o René mágico. Existe ainda? Existe o René mágico. E uma história legal também foi que meu sobrinho, que agora tem 18 anos, ele me pediu, quando ele tinha 7 anos, no aniversário dele, pra fazer um show de mágica na escola. Eu tive que me parar pra fazer um show pra toda a molecada, né? Porque ele contava a história, meu tio é mágico, ninguém acreditava. Aí eu fui fazer um show de mágica e ele saiu assim, tá vendo? Meu tio é mágico mesmo. Arrumei cartola, arrumei capa, tudo, sério, fiz show de mágica pra ele. E vendo ele feliz, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. Meu, você falou que ganhou 1.000 conto fazendo mágica. Isso foi quando, velho? 1.000 conto fazendo mágica, cara. Quando? Isso quando eu tinha 16 anos. Porra, isso daí foi dinheiro pra caramba, velho. Pra caramba. Eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Só fazer as contas ali, tem fazer umas continhas rápidas ali. 20 e poucos anos atrás, era muito dinheiro, então, velho. Era em 2000 e... Não, nem 2000, era 1900, deve ser 1998. 1998, 99. Meu, o salário mínimo era R$100, velho. 3 horas. 100 e poucos 3 reais. horinhas de show de mágica, fazendo show no coquetel, etc. E aí veio um saláriozinho, 1.000 conto. Falei, fiquei feliz demais. Da hora. Renezão, cara, poxa, queria ficar falando mais umas 2 horas com você aqui. É sempre bacana os bate-papo aqui, ainda mais quando é com amigo, que a gente vai, né, se identifica com as histórias e se anima e tal. Mas eu queria que você deixasse um recado aí pra todo mundo, cara. Você é o cara do Inspirando Vets e que você pudesse deixar um recado aí que realmente inspirasse as pessoas aí, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, eu falo tem até um post disso daí que eu gosto muito e tenho essa mentalidade. Se você quer ser um veterinário... Pode falar palavrão? Pode. Aqui pode falar o que você quiser. Mas no finalzinho, quem viu até aqui vai ouvir palavrão agora. Inclusive, se você quiser fazer um sinal que o cara fez, já tá fazendo também. Você viu que eu tentei ser cordial ainda, né? Mas, cara, eu falo, se você quiser ser um veterinário foda, você precisa de 3 coisas, cara. Primeiro, você precisa modelar, então, imaginar alguém que faça aquilo. Você precisa de um mentor para poder te ensinar, alguém que já passou pelo caminho e sabe os atalhos e sabe o que fazer para poder chegar. E, cara, você precisa de uma mentalidade positiva. Essas 3 coisas aliadas, elas vão te fazer decolar muito na medicina veterinária. E não é dependente do cargo. Nada do que essa mentalidade... Tudo que eu comecei a fazer, comecei antes de ser diretor clínico, antes de tudo mais, é independente do cargo, é oportunidade. Onde você estiver, com o cargo que você tiver, você vai fazer da mesma maneira. Sim, com certeza. Então, acho que isso eu queria deixar. Não percam as oportunidades e tenham essas 3 dicas. Né? Boa. Galera, sigam o Renezão aí nas redes sociais, Inspirando Vets. Inspirando Vets. Só procurar no Instagram e tal. Compartilhem esse podcast aqui com os amigos, com outros veterinários, não só com veterinários, mas com quem precisa escutar esse nosso papo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast aqui. Esse é o 6º episódio e espero que vocês tenham gostado muito, porque a gente está muito animado com esse projeto, recebendo amigos, recebendo pessoas aqui que eu admiro muito e tem muita coisa boa para rolar, tá só começando aí. Encerramos o dia de hoje, encerramos o nosso episódio de hoje com chave de ouro. Valeu, Renezão, obrigado pelo convite, por aceitar o convite aí, por fazer um papo bacana com a gente aí. É isso aí, galera. Beijo no coração de vocês, até a próxima. Fui!